Bom, eu vou falar aqui sobre a biografia de Jim Morrison. Não vou me ater a uma só, até porque não existe uma biografia completa sobre Jim Morrison. Eu vou falar de 4 livros, 2 biografias e mais 2 livros escritos por 2 integrantes da banda The Doors, Ray Manzarek e John Densmore. A primeira biografia escrita, que se tornou um best-seller em 1980, nos anos 80, foi Ninguém Sai Vivo Daqui. Ela se tornou muito conhecida, né, e ainda é muito falada, sobretudo no Brasil. Por questão de tradução, só tem essa, né, e infelizmente as outras não foram traduzidas. Entretanto, tem uma outra biografia de Morrison que é muito boa e muito importante, que chama-se Break On Through. Essa biografia, escrita por James Riordan e Jerry Prochnick, ela é um calhamaço, é imensa. E ali ele reúne eles, né, são 2, reúnem um material ali muito consistente, de muita pesquisa, e que traz muita coisa que não está na biografia anterior, que é Ninguém Sai Vivo Daqui. Tem muita coisa mesmo, é um calhamaço, mais de 500 páginas. Desde o encontro com Carlos Castaneda, que ele vai narrar como foi isso, né? O que aconteceu. Jim Morrison porque queria conhecer Carlos Castaneda, e Carlos Castaneda também era da Universidade da Califórnia, então ele conseguiu o encontro com Carlos Castaneda, mediado por um cara chamado Michael Ford. E ele conseguiu esse encontro, né, que tanto ele queria. E também tem outros tantos relatos. Eu não vou dar todos aqui, que é impossível, né? Um vídeo seria horas. Então, tem também lá nos anos 60, na Universidade da Califórnia, o departamento de estudos de psicologia estava fazendo experimentos com substâncias como LSD, né, era comum naquela época. Eles recrutavam pessoas lá que quisessem se inscrever e participar da pesquisa. Então você ia lá e eles davam um pouco da substância para ver qual era a reação das pessoas. Jim Morrison, que era estudante lá da universidade, se inscreveu junto com um amigo dele chamado Félix. E ele se inscreveu, né, e depois que ele deram a substância para ver qual é a reação, né, um experimento ali e tal, ele voltou de novo e se inscreveu novamente usando outro nome. Agora, qual era o nome? O nome que ele deu era Nietzsche. E o Félix deu o nome de Schopenhauer. E aí eles, de novo, receberam aquela substância e eles saíam pelos corredores aí, as risadas, né? Então, ele tinha outra curiosidade que acontecia lá nos anos 60, quando ele era estudante da universidade. Então, e por aí vai. Não dá para falar muita coisa, porque é muita coisa mesmo, né? Eu vou deixar aí para vocês descobrirem, adquirindo o livro. Outro livro que veio depois, né, importante para se conhecer mais sobre Jim Morrison, é o livro do John Densmore. Ele escreveu sua versão, sua experiência, o que aconteceu lá nos anos 60, né, com Jim Morrison ao lado dele, né, e o livro chama-se Riders on the Storm. Esse livro ele vai contar, né, isso que aparece aí, Riders on the Storm, Minha Vida com Jim Morrison e The Doors. Ele vai contar o que aconteceu
naqueles anos que ele conviveu com Jim Morrison, né? Daí ele vai falar que ele era um cara meio tímido, e ele vai falar que conhecer Jim Morrison foi o fim da inocência dele, né? Ele vai falar também que dos shows, como que era, né? Ele falava que Jim Morrison era um cara que era um cara com excesso de energia, uma coisa impressionante. Ele falava que era um cara que era... Ele falava que tem uma hora lá que ele fala assim, ter Jim Morrison na banda era como ter uma bomba atômica, né? Então ele era imprevisível, ele falou, nunca se sabia nunca o que ele ia fazer, e ele não parava, né? Ele lembra que quando os Doors estavam lutando ali para gravar o seu primeiro disco, né, eles tiveram que lutar, a banda teve que ralar para gravar. E ele fala que depois que eles conseguiram realizar esse sonho, e que a banda se tornou hiper famosa, aquilo não era o suficiente para Jim Morrison. Aquilo lá foi assim uma coisa como se fosse um café pequeno para ele, né? Ele falava que ele não se contentava com aquilo, ele queria mais e mais. Ele conta também que nos shows, né, da banda, a música de Angie, né, quando tocava, a plateia ficava ali num silêncio, principalmente naquela parte que ele fala Father, Mother. Ele fala que naquela parte ali as pessoas, que elas ficavam mais de 2 minutos ali, sem saber o que ele quis dizer, o que ele quer dizer com isso. Eles ficavam lá pensando, num silêncio completo. Ele fala que Jim Morrison foi o único cara que ele conheceu que fazia perguntas profundas, que questionava. E ele falava de como é que esse cara consegue saber tanta coisa, né? Outra coisa que ele falava que adorava, ele falava assim, adorava a forma como Jim Morrison cobria os olhos durante a música de Angie. Aí tá essa parte que ele cobre os olhos, aí tá ligada ao mito, né? E creio que vocês já conhecem, não vou dar a descrição aqui porque é longa, né? Outra coisa que é curiosa, que o John fala, é que ele não conseguia olhar nos olhos de Jim Morrison. Ele fala que ele tinha uns olhos perturbadores, ele tinha um olhar muito profundo e ele não conseguia. Ele falou que não conseguia olhar nos olhos dele. Inclusive o Ray Manzarek chega a falar disso. Ele falou que tinha medo de encarar Jim Morrison. O John fala que aqueles olhos dele eram olhos que ele não jamais conseguiria olhar. Ele mesmo diz isso aqui no livro. Também vai falar que Jim Morrison adorava tocar seu maracá, né, aquele maracá indígena. Agora, outra coisa interessante que ele também vai falar no livro é que ele faz uma crítica ao livro Daqui Ninguém Sai Vivo, né, que é a primeira biografia. Ele fala que o livro ignora o gênio que foi Jim Morrison. Olha só. Então, são algumas coisas aqui, eu não vou entrar em muita, porque tem muita coisa que ele vai falar, né? Ele também vai falar, nos shows, ele fala assim que os shows dos Doors eram completamente diferentes, porque nos shows, Jim Morrison já costumava fazer, questionar a plateia. O que vocês estão fazendo aqui? Perguntava Jim Morrison. Todo mundo ficava lá, parado. Vocês não estão aqui para ouvir música. Ele fazia essas perguntas. É interessante. Depois ele tem um porquê disso, é claro, né? Não dá para tocar aqui porque o John também vai falar disso, né, no livro, né, que não dá para discorrer aqui. Enfim, o John ele vai falar também da relação das leituras que Jim Morrison tinha. Ele vai falar do começo da banda, ele vai falar, é interessante porque ele vai falar como que surgiu ali o nome da banda, que foi dado por Jim Morrison. E ele vai falar da primeira vez que ele levou o disco para casa para ouvir, e ele colocou o disco para o pai dele ouvir, junto com a mãe, e bem na hora que ele colocou a música, na hora que chegou a tocar The End, a mãe e o pai ficaram que assim
pareciam duas estátuas. Ele falou que ficaram chocados. Então ele vai narrando, ele vai falando várias coisas que aconteceram, né, interessantíssimas dessas facetas de Jim Morrison, né? Aliás, essas facetas é outra questão que dá para que também tem livros sobre isso, que é interessantíssima, que é pouco conhecida, né? Ele vai falar da dificuldade que tinha em ler Nietzsche, porque Jim Morrison era um leitor de Nietzsche, e o John foi ler e ficou com medo. Ele falou que ficou com medo de ler Nietzsche. E interessante que ele fala isso no livro mesmo, né, que ele não conseguia ler Nietzsche, porque ele tinha medo. Daí que tem muitas... Ele ficou ali com aquelas polêmicas de Nietzsche, que matou Jim Morrison, que é uma grande besteira, né? Pelo contrário. Né? Então, é interessante esses vários relatos e tanta coisa que ele traz no livro que não está na biografia, naquela famosa biografia Daqui Ninguém Sai Vivo. Depois vem o Ray Manzarek e escreve Light My Fire, Minha Vida com The Doors. Esse livro é maravilhoso. O Ray vai fazer muitas abordagens, muitas questões, vai trazer muitas coisas que aconteceram, que também não está na biografia, na famosa biografia Daqui Ninguém Sai Vivo, né? E que, claro, só podia estar mesmo com os dois integrantes que conviveram lado a lado com Jim Morrison. Nada mais óbvio, né? Então, no livro do Ray Manzarek, Light My Fire, ele vai falar muitas coisas. Também não dá para falar tudo aqui, que é muita coisa mesmo, e que é interessantíssima. Ele vai falar, por exemplo, que das visões de Jim Morrison, ele tinha essa coisa de comunicar-se com seres mitológicos, espirituais. Por exemplo, um dia ele chegou no apartamento do Ray, que ele morava com o Ray um certo tempo, depois que ele saiu da universidade, e ele chegou em casa, no apartamento, falando assim, com os olhos assim brilhando, que era uma... Né, ele fala isso no livro, que ele chegou lá com aqueles olhos dele brilhando, né, e falando que ele foi seguido por um espírito em forma, um sátiro. O sátiro é da mitologia grega. Ele fala que esse sátiro o seguiu enquanto ele andava na rua, ele seguiu ele. E aí o Ray fala assim, mas e cadê ele? Ele ainda está aqui? Ele está aí com você? Aí o Jim se vira, olha para trás e fala, não, ele não está mais aqui. Ele falou, e ele seguiu você até aqui? Ele falou, ele me seguiu por uns 5 quarteirões. É curioso isso, porque tem também aquele relato de Jim sobre o índio, né, aquela viagem que ele fazia com os pais, em que eles se deparam com um acidente numa estrada, e tinha um índio lá que estava morrendo, e de repente a alma dele veio, o espírito dele veio ao encontro dele, e ele falou que sentiu o espírito do índio nele, e que aquele espírito deixou essas impressões nele, e que ele nunca esqueceu. Ele conta isso e ele carregou isso, né, durante shows e entrevistas. Foi uma coisa assim que marcou muito a vida dele. Mas essas coisas, xamanismo, essa coisa mais espiritual, era comum acontecer com ele. Tem uma coisa muito curiosa que o Ray vai falar. O Ray lê um livro chinês, né, da China antiga, que falava, que no livro descreve como saber se uma pessoa tem a primeira encarnação ou quantas encarnações você teve aqui você já esteve aqui na Terra. E ele faz lá
tudo aquilo que ensina o livro, ele chega a uma conclusão, através da leitura do livro, que Jim Morrison encarnou aqui na Terra pela primeira vez. E por isso, diz Ray, o Jim Morrison não se ajustava muito a essa a falta de liberdade, né? Essas coisas todas provocavam ele, e ele não via aquilo como algo que era estranho. Então o Ray fala que ele acha que essa foi a primeira encarnação de Morrison. Ele dizia, só pode ter sido. Eu acho que é isso mesmo, porque essa alma tão sensível chega aqui no mundo, neste mundo, em que é completamente diferente do lugar onde ele veio, e ele aqui não se encaixa. O Ray fala que ele não se encaixava neste mundo e tentava fazer as modificações, as alterações, sonhava com outro mundo, com outra forma, e tentava fazer com que as pessoas também vissem, despertassem para uma outra forma de vida que não essa. Uma forma de vida mais bonita, uma outra forma de vida em que não prevalecessem a violência, a guerra. E outra coisa também interessante é que um dia, conversando sobre música, e Jim Morrison falando de música, né? E ele fala que relaciona a música que eles estão falando à Cabala. Aí ele dá uma explicação, o próprio Jim dá uma explicação sobre a Cabala, né? Falando da unidade, né? Que vem de Keter, e depois desmembra no 2, que põe o mundo em movimento. É interessante isso, né? E outra coisa que também você vai encontrar lá no livro é, por exemplo, eles estavam um dia num grupo conversando sobre cinema, e estava lá numa conversa entre eles lá, alunos e não alunos, e John, melhor dizendo, o Ray e o Jim Morrison, né, chegam à conclusão, os dois, depois de uma conversa lá entre eles, de que o John Wayne, né, é um cara que eles não gostam, porque ele era machista e racista, e que o Ronald Reagan era amigo, muito amigo de John Wayne, e que ele também era um cara racista, e ele não gostava, ele falava que esses dois atores não eram grandes atores, e começa a fazer uma crítica lá. E tem um cara lá que começa a falar um monte lá, né? Aí no final o cara chama eles chama de Morrison de comunista, né? Vocês não são patriotas, vocês são comunistas. E o Ray fala que o Ray fica observando o cara esbravejando, e Jim Morrison dá aquele sorriso irônico, né? Essa coisa do comunismo, você ser comunista porque você é contra a violência, que você é contra o racismo, de que você é contra a xenofobia, de que você é contra o machismo. Você vê que isso está bem aí atual, né? Qualquer um pode ver isso aí, não é novo, hein? Então o cara fica lá esbravejando, e o Ray fala assim, esse tipo é o verdadeiro tipo fascista. Ele fica defendendo, ele fica falando em patriota, mas no fundo o que ele está escondendo é um fascismo. Outra coisa interessante assim no livro é que ele fala que um dia ele foi ao apartamento de Jim Morrison, chegando lá, ele fala que o apartamento era uma coisa que impressionava, era que dentro do apartamento era cheio de livros até o teto. Mas um dia ele foi e ele ouviu pela primeira vez Carmina Burana, de Carl Orff. E ele fala que naquele dia ele ficou encantado, hipnotizado, paralisado com Carmina Burana. Não é à toa que foi parar no filme do Oliver Stone, né? Tudo isso por influência de Jim Morrison. Ninguém ali deles sabia quem era Carmina Burana. Estava lá Jim Morrison ouvindo, né, tranquilo lá, sentado ouvindo, e ele ficou encantado. E aí ele começou a ouvir também Carmina Burana, e falou, cara, mas que coisa incrível. Aí o Ray foi saber mais sobre
Carmina Burana com Jim Morrison. Outra curiosidade é que o Ray narra que no começo da banda eles estavam lá, saíram para procurar gravadoras. Então eles saem cada um com uma demo e vão procurar gravadora. E lá nessas buscas pela gravadora, eles uma entra em outra, e um pergunta qual é o nome da banda? The Doors. E ele fala, deu o quê? Mas que nome horrível, cara! E por aí vai. Então eles deram um duro para achar uma gravadora e sempre recebiam não. Até que lá pelas tantas, um dia que eles saíram lá, ele de Morrison, ele falou pro Jim Morrison, cara, eu acho que eu vou desistir, eu tô ficando depressivo, não aguento mais, acho que vou desistir. E o Jim Morrison fala para ele, que isso, cara, vem aqui, vai lá e fala para ele, conforta ele. Ele fala assim que Jim Morrison era um cara que não se abalava, era um cara muito seguro de si. E que aquilo tudo para ele estava numa boa, ele não se abalava com aquilo lá. Ele fala, não, cara, que isso, nós vamos encontrar a gravadora, não se preocupa, vai ficar tudo bem. Então tentou reanimar o Ray Manzarek e ele retomou de volta, procurar a gravadora. E aí depois, claro, eles encontram a gravadora. Bom, e por aí vai, não dá para narrar tudo aqui, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, mas eu só queria fazer esse vídeo só para falar desses livros, né, que eles são muito importantes e que ficar numa biografia só, como é comum, você encontra aqui no Brasil fala-se mais sobre Ninguém Sai Vivo Daqui, o que é um livro que está muito mais próximo daquilo que falou o próprio John Densmore, que ele fala que esse livro ele ignora completamente o gênio que foi Jim Morrison. Por quê? Porque falta coisa demais ali. Então é isso, gente. Procurem ler mais, lendo mais, principalmente esses livros aqui que eu falei, principalmente do Ray Manzarek, do John Densmore, né? Vocês vão ficar sabendo de muito mais coisas, né, essas coisas que faltam não estão na biografia. Essa outra biografia aqui, Break On Through, ela é grandiosa, traz muita, mas muita coisa mesmo. Então é isso, gente.